Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo da área 151, o Bunker do Zé. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês novidades quentinhas da Heart Aviation, uma empresa sueca que promete revolucionar o mercado com um avião de transporte completamente elétrico. Fica comigo no vídeo porque nesse vídeo você vai entender o que é a Heart Aviation, qual que foi o primeiro projeto da Heart Aviation, por que eles mudaram de uma configuração para outra, quais as características desse avião novo, os segredos do ES-30, que é esse avião novo, e obviamente a minha opinião, como que a Heart pretende chegar lá, aspectos comerciais do projeto, quem que está embarcando com eles nessa viagem e em que pé que está esse projeto e quando que a gente pode esperar voar de fato num avião elétrico. Então vamos comigo, talvez o vídeo fique um pouco longo, é o vídeo de comemoração de 5.000 inscritos no canal, então eu coloquei muita informação bacana aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, a Heart Aviation ela começou com esse casal Forslund, que teve a ideia, né, de trazer uma aviação sustentável ali para a região dos países nórdicos. Como a gente pode ver aí na figura, as rotas são mais curtas do que a gente está acostumado a ver no resto do mundo. E por conta disso, o primeiro projeto que eles vislumbraram era de 19 lugares, era um avião um pouco menor, com uma rota mais curta, um pouco menos de alcance, justamente para poder atender essa demanda dos países nórdicos, ali Suécia, Noruega, Finlândia. Esse aí é o ES-19, é o primeiro projeto, o primeiro grande projeto da Heart Aviation, que era esse avião que eu comentei, de 19 lugares. Ele tinha um alcance de 400 quilômetros e tinha a sua entrada pretendida em serviço em 2026. Quando a gente compara o produto novo com o produto antigo, a gente precisa entender aonde que eles estão querendo chegar. O que aconteceu foi que depois que eles foram para o mercado e anunciaram para o mercado que eles estavam querendo fazer um avião completamente elétrico, o mercado voltou para eles com uma nova demanda e falaram, olha, a gente precisa um pouco mais de distância, um pouco mais de alcance, e para cumprir isso a gente também vai precisar de um pouco mais de peso e poder operar de acordo com o requisito parte 121 de operação, né, para poder competir com aeronaves comerciais parecidas e atender mais rotas, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Por conta disso, a base de certificação teve que ser alterada, teve que ser trocada. A ideia do ES-19 era ser certificado de acordo com o Part 23 ou CS-23, que é um requisito de certificação para aviões menores limitados até 8.618 kg e 19 passageiros. Quando a gente vai para o Part 25 ou CS-25, não existe limite de peso, não existe limite de passageiros, e a reserva, ela é o menor, né? Ela é pelo menos um aeroporto alternativo mais 45 minutos e 185 quilômetros. Pelo menos isso. Por conta disso, como se trata de um avião elétrico e a gente sabe que ainda hoje as baterias ainda são muito pesadas, eles entenderam que eles precisariam aumentar o peso desse avião para cumprir essa nova missão, mantendo esse avião ainda economicamente atrativo, minimamente. E por conta disso, eles anunciaram recentemente a entrada então do projeto ES-30, que é um avião de 30 lugares e não mais o de 19 lugares. Isso faz com que a base de certificação desse avião também seja alterada para uma nova base que é o FAR 25 nos Estados Unidos e o CS 25 na Europa, acompanhados do requisito 121, que é o requisito de operação. Claro, tem tantos outros, tem um verdadeiro arcabouço de requisitos que tem que ser levado em consideração. Esses são os básicos, é como no alto nível a gente conhece esses requisitos, o Part 25, Part 23, 121, o 91, então eles são o básico que eles vão ter que fazer para passar nessa prova da certificação dessa aeronave. Além disso, a capacidade de carga pode ser aumentada. E agora eles vislumbram que os passageiros possam ter o mesmo allowance, o mesmo direito de carregar a bagagem que se tem na aviação comercial tradicional, podendo chegar aí, no caso de 30 passageiros, a 770 quilos. Logo que a Heart fez esse anúncio, ela está embasada por 96 cartas de intenção de compra de diferentes operadores. Desses aí tem alguns mostrados e estão vindo outros.
Mas principalmente quem mais apoiou e quem mais fez esse requisito de aumento de alcance, de aumento de peso, foi a United Airlines e na figura da Mesa, que é uma operadora regional nos Estados Unidos, que já opera pequenos turboprops entre aeroportos menores. Além disso, a Air Canada também colocou um pedido de 30 aeronaves e também agora é uma das acionistas da Heart Aerospace. Uma das coisas que é muito importante para a Heart Aviation é reduzir o risco de certificação dessa aeronave. Então, como esse avião ele já tem um monte de novidade, já é um avião elétrico, já vai ter uma arquitetura diferente, eles não vão mexer em mais nada do que não seja absolutamente necessário. Ah, podia ser o avião inteiro em fibra de carbono? Podia. Podia usar mais material composto? Podia. Mas eles dizem que vai ser um avião tradicional em termos de estruturas, porque eles já estão inventando bastante moda numa série de outros lugares. Eles começaram com um time de 2 pessoas, hoje tem mais de 130, então eles confiam muito no time de engenharia deles para fazer esse avião voar e, mais do que isso, ser certificado. E a gente sabe que na aviação não se aceita redução nos níveis de segurança. Então, podem acreditar que vai ser um avião, se esse avião for certificado, ele vai ser tão seguro quanto qualquer outro avião parte 25 que a gente vê em operação hoje em dia. Eles se apoiam fortemente em parceiros estratégicos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e eles acreditam também numa estratégia que é conhecida no inglês como fail fast, ou seja, erre rápido, erre logo, erre breve e descubra os problemas do seu projeto o mais rápido possível para que você tenha chance então de corrigir esses problemas e acertar o produto, né, para ser colocado em mercado, para ser colocado no mercado para a gente poder voar. Dentro dessa gama de parceiros existem fornecedores como a Air Nova, a Latequere, MSB, a Garmin principalmente, e alguns possíveis operadores e outros parceiros estratégicos, como operadores de aeroporto, operadores de linha aérea, algumas municipalidades, alguns países estão muito interessados nesse projeto e estão apoiando a Heart Aviation, como a gente pode ver aí, essa miríade de apoiadores que eles já têm. Na parte de testes que eles estão fazendo, e já fizeram muitos testes com o ES-19, eles desenvolveram o que eles chamam de Digital Twin, ou seja, o irmão gêmeo virtual do ES-30, que a gente vê aqui do lado esquerdo, e do lado direito, a realidade. Então vejam como praticamente não dá para saber o que é realidade virtual aqui, o que é mundo digital e o que é muito real. Eu coloquei também as fotos sobrepostas para mostrar para vocês. E isso daqui já existe, essa ITF, esse Centro de Testes Integrado, ele já existe e já está em operação, como a gente consegue ver nesse vídeo, que mostra uma série de coisas sendo testadas, entre elas os motores sendo testados, o hardware in the loop, ou seja, colocar o hardware junto com o software para ser testado, ou seja, eles estão usando esse ITF para tentar descobrir e testar a maior série de coisas possível para aprender, melhorar esse projeto e garantir que ele seja certificável e seja certificado. Outra iniciativa muito interessante da Heart são os protótipos subscala, ou seja, falando de maneira mais simples, eles são aeromodelos que são utilizados para testar também uma série de coisas. Várias coisas podem ser testadas no mundo subscala. A gente já conversou bastante sobre isso numa live aqui no canal, bem antiga, das primeiras lives aqui do canal sobre mecânica de voo. E isso já foi moda no passado, a NASA usou muito teste subscala e pelo jeito isso agora está voltando com força na indústria aeronáutica. Eu espero que sim, porque eu acho que é uma tecnologia muito bacana. Outro teste que eles têm feito de maneira bem acelerada são os testes com os motores, e aqui a gente consegue ver o nível de ruído desses motores. Ele é praticamente só ruído aerodinâmico, não existe o ruído da combustão. Além de tudo, esse avião ele deve ser extremamente silencioso, principalmente na decolagem, que é onde o avião de motor a combustão produz a maior quantidade de ruído por causa dos motores a jato, ou dos motores turbo-hélice, ou dos motores a pistão. Nesse caso, não existe combustão durante a decolagem, então tudo que a gente vai ouvir desse avião é ruído aerodinâmico, que não dá para fugir. A hélice fatiando o ar gera ruído aerodinâmico, assim como o nosso ventilador de casa alguns ventiladores geram mais ruído do que outros. Mas eles estão testando exaustivamente esse motor
para entender como é que ele funciona, entender os seus sistemas, fazer as medições de ruído e de desempenho também. Agora vamos finalmente conhecer o ES30 e falar sobre alguns segredinhos que eu fiz algumas análises aqui e quero compartilhar com vocês. O alcance proposto desse avião é de 200 km, sendo que eles estão propondo uma arquitetura híbrida que eles chamam de Reserve Hybrid. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. E com esse híbrido de reserva que eles chamam, é como se fosse um híbrido leve, comparando com os carros que a gente tem, ele teria um alcance de 400 km e mesmo nessa missão de 400 km ele teria uma redução de 50% nas emissões de poluentes quando comparado por passageiro. Claro, a gente sabe, a bateria não gera energia, ela acumula energia, então essa poluição ela pode ser gerada em outro lugar. Mas na operação local, esse avião tem o potencial de, na missão de 200 km, ser zero emissões e ter 50% de redução nas emissões na missão de 400 km. Aqui está o segredo. Não é bem segredo, porque quando a gente olha para esse avião, a gente já imagina onde vão aqui as baterias, né? Nessa carenagem aqui embaixo. Destoa bastante do tipo de avião que a gente está acostumado a ver por aí, que geralmente não tem isso aqui. Outra coisa que chama bastante atenção são os struts, que são essas estruturas aqui nas asas, que ajudam a deixar as asas mais leves, apesar de gerar, obviamente, uma penalidade em arrasto. As asas com struts, elas costumam ser mais leves do que asas sem os struts, sem esses sties. Outra coisa muito interessante é observar o sentido de rotação dos rotores, né, das hélices. Isso aqui é muito estudado em aviões quadrimotor e agora que a gente está voltando a estudar a propulsão distribuída de maneira geral, o sentido de rotação das hélices é um assunto de muito estudo, tanto computacional como em túnel de vento, como na prática. E aí eu separei aqui algumas animações para mostrar para vocês. Essa aqui é uma animação da própria Heart que mostra o desprendimento dos vórtices dessas hélices e como eles chegam na asa e causam alteração entre o fluido e a estrutura. E aí essa daqui é uma simulaçãozinha que eu fiz para mostrar para vocês. Isso aqui não é resultado de engenharia, não tem valor de engenharia nenhum. Apesar de ser um programa da NASA, apesar de ser um programa bem validado, eu não tive a preocupação em gerar um resultado de engenharia, mas mostra aqui como a região das asas, ela fica, aqui está atrás dos rotores, atrás das hélices, ela tem uma espécie de uma sucção aqui, o que a gente vê em azul é um CP mais baixo, um coeficiente de pressão mais baixo, e a gente vê também como que essas mesmas hélices que geram essa região de sucção aqui de baixa pressão em cima das asas, elas também atrapalham bastante o escoamento para trás da asa. É por isso que alguns fabricantes estão escolhendo colocar o motor em outros lugares, como por exemplo a Embraer no seu turboprop novo e o Aviation Alice, que voou esses dias, inclusive estou preparando o vídeo sobre ele para vocês, deve sair em breve. Uma outra coisa que me chama muita atenção nesse avião é como a VT dele, como a empenagem vertical dele é medonhamente grande. E aí eu vou tentar explicar para vocês uma das possíveis motivações para essa VT ser tão grande. Quando eu chamar de VT aqui, eu estou falando da cauda vertical, tá? É a sigla de Vertical Tail, mas é a empenagem vertical aqui, onde é instalado o leme. E para comparação, eu coloquei um ATR aqui embaixo, eles não estão em escala, tá? São aviões de tamanhos diferentes, mas eu normalizei pelo tamanho, pelo comprimento, para a gente ter ideia comparativa de se o ATR fosse do tamanho do ES30, o quanto que ele teria de empenagem. E olha só, olha a diferença entre as áreas da VT do ATR e da VT do ES30. Mas por que que isso acontece? O que que os caras estão... Porque colocar a área exposta ao escoamento gera arrasto, é peso, é mais peso de estrutura. Por que que eles estão fazendo isso? Uma das minhas hipóteses é de que a grande motivação seja lidar com o caso de uma falha de motor. Esse é um dos motivos pelos quais as caudas verticais estão lá. Por causa disso, quando a gente tem uma falha de motor, como a gente vê nessa figurinha aqui, a gente tinha antes dois motores simétricos, né, gêmeos, gerando força
E a hora que a gente perde um motor, seja lá por qual motivo for, a gente fica com uma propulsão assimétrica. E aí passa a ser função do leme e da empenagem vertical, como a gente vê aqui, gerar um momento no eixo de guinada que faça com que esse avião voe em linha reta e o piloto consiga levar ele de volta para a pista e fazer um pouso em segurança. Como no caso do ES-30 são 4 motores e existe um motor, né, os motores de fora, que estão muito longe do centro, e essa distância aqui, lembra, esse momento de guinada, ele é força vezes o braço onde ele está aplicado. Então, quando a gente perde esse motor, a gente fica sem um baita de um momento aqui, para contrabalancear o momento desse cara que continua ligado. Por conta disso, a gente precisa de uma força aerodinâmica aqui na empenagem vertical, que é proporcional à sua área, e por isso, então, talvez seja um dos motivadores para ter uma empenagem vertical desse tamanho no ES-30. Já a configuração interna, eles estão prometendo uma configuração 1-2, com um corredor no meio, a possibilidade de um lavatório e uma galley, aqui, uma pequena cozinha aqui na frente, e o compartimento de bagagem que vai ser instalado lá atrás. E vai permitir aos passageiros voar tanto com bagagem acompanhada como bagagem desacompanhada. E o mais legal, ou mais bizarro, ou que chama mais atenção nesse avião, é a localização das baterias, como a gente vê aqui nessa figura. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas outras coisas. Estão vendo essas estruturas aqui? Isso aqui não é antena. Essas estruturas aqui, eu apostaria que elas estão aqui para proteger essas baterias no caso de um pouso de barriga, famoso pouso de barriga, que é o pouso com o trem recolhido, caso ele aconteça. A mesma estrutura que protege essa bateria, pode apostar que ela está engastada aqui nos estais, que vão, por sua vez, suportar tanto as asas como os trens de pouso que também vão estar aqui nessa região. Então, eles já estão dando indícios de algumas coisas e já estão projetando algumas coisas para evitar os problemas que a gente acha que um avião elétrico pode ter, que nesse caso é a proteção das baterias no caso de um pouso de barriga. Os aviões que usam combustível nas asas, que usam combustível em outros lugares, tem avião que tem compartimento, inclusive tanque de combustível nessa região aqui, apesar de serem muito menores, eles têm também estruturas desse tipo para proteger o tanque, para o tanque não encostar no chão e não ser amassado e não sofrer avaria no caso de um pouso de barriga. Como eu comentei agora há pouco, o ES-30 se propõe a ser um avião híbrido, que eles chamam de híbrido de reserva. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele consegue funcionar 100% sem ser híbrido, só na bateria. Porém, eles colocaram aqui atrás 2 geradores e 2 motores, como se fossem 2 APUs, né, que a gente tem nos aviões hoje, o Auxiliary Power Unit, que são as fontes de potência elétrica, hidráulica e pneumática auxiliar da grande maioria dos aviões, que nada mais são do que motores turbo-eixo, tocando um gerador e gerando energia caso haja uma falha de bateria ou uma falha de algum outro sistema. Eles estão aqui para resolver uma daquelas 3 coisas que eu sempre falo que são importantíssimas para a segurança na aviação, que são redundância, que é a que todo mundo fala, mas tem outras 2 que geralmente não são comentadas, que são a segregação, que é ter as coisas em lugares diferentes, e a dissimilaridade, ter sistemas de tipos diferentes. Então esse avião ele tem já de saída uma dissimilaridade maior do que um avião tradicional, porque um avião tradicional ele tem só o combustível da onde tirar a energia. E nesse avião a gente vai ter as baterias que vão ser carregadas em solo, mais uma pequena fonte de combustível para gerar energia. Então ele tem 2 tipos de fonte de energia diferentes. E esses tanques de combustível pequenininhos, pelo que a Heart Aviation anunciou, eles devem ficar nas asas. Imagino que eles possam ser aumentados no futuro. Claro que o mercado vai depender, mas eu acredito que eles já tenham provisão para isso. Eles já falaram que querem chegar num avião de até 50 lugares, numa família de aviões, mas eles estão começando bem com o pé no chão, no meu jeito de enxergar, de uma maneira bem inteligente na hora de projetar esse avião. Então, por enquanto, são tanques pequenos que aumentam ali
tanto a segurança como a capacidade desse avião voar um pouco mais longe, caso ele seja operado da maneira híbrida. A arquitetura dessa hibridização, ela é uma arquitetura leve, então a potência gerada ela é baixa comparada com o consumo, e ela é uma arquitetura em série. A gente já conversou sobre isso lá no vídeo do Stout, muito tempo atrás, em que eu expliquei os diferentes tipos de hibridização nos aviões. Convido vocês a conhecer esse vídeo e os outros vídeos aqui do canal. Quem não conhece ainda, tem bastante gente nova chegando. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. Em vermelhinho aqui a gente vê os dois geradores e aqui em verde os consumidores. Essa é a arquitetura escolhida. Se a gente fizer um fluxograma de como essa energia acontece, ela sai aqui do tanque de combustível, né? Passa por um motor turboeixo que transforma essa energia química em energia mecânica. E essa energia mecânica é, por sua vez, transformada em energia elétrica num gerador, que joga essa energia elétrica para uma eletrônica, que retifica, condiciona, joga para outra eletrônica, que, por sua vez, faz o controle de para onde vai essa energia, se ele vai para a bateria ou se ele vai para o motor, ou os dois. Outra coisa que me chamou bastante atenção e eu achei que foi uma decisão bem inteligente da Hart é o tipo de flap que eles vão usar. Esses dias eu publiquei um vídeo com uma visita no museu lá da Dornier e eu mostrei ao vivo para vocês um sistema de flap que eu acho sensacional, que é esse sistema de flap de dobradiça única, porém com múltiplas fendas. Vamos dar uma olhada nele mais de perto. Os arranjos tradicionais de flap, quando a gente quer aumentar muito a sustentação, eles podem ficar hiper complexos. Podem ter múltiplas fendas, trilhos, como a gente vê aqui nessas duas animações de cima. Porém, esses sistemas, além de complexos, eles costumam ser pesados e eles são, quando comparados a sistemas de dobradiça, eles têm uma tendência um pouco maior a apresentar falha. Falha de flap geralmente não apresenta nenhum risco para a segurança de maneira bem geral, tá? Estou sendo bem simplista nessa análise, mas ele apresenta problemas de despachabilidade e isso atrapalha o operador. Por conta disso, eu acredito que a Hart Aviation esteja pensando num sistema de uma única dobradiça, e aí talvez o flap tenha dois elementos, como a gente vê aqui nessa figurinha, ou dois elementos que são pivotados, e daí ele deixaria de ser uma dobradiça única, teria duas dobradiças, mas ainda assim ele é um sistema muito mais leve, que faz um bom aumento de sustentação, sem ter a complexidade dos trilhos e os problemas que os trilhos de flap geralmente têm. Uma vez instalado no avião, ele é operado do mesmo jeito, né? Ou pela hidráulica ou por sistemas elétricos que empurram esse flap para longe da asa, promovendo o aumento de sustentação. E no ES-30, eles talvez fiquem aqui com essa cara. Eu fiz um desenho rápido e bem toscão aqui para tentar dar uma ideia para vocês de como que esse flap se movimenta. Então esse ponto aqui, a dobradiça, ó, é o pivô. E aí, esse aqui é o flap, claro, aqui ele está muito defletido, está 90 graus defletido, isso aqui é um absurdo, está exagerado de propósito, mas a gente consegue ver aqui na figurinha do lado, em 2D, mais ou menos como ficaria esse arranjo. Eu achei uma ideia muito legal da Hart, muito inteligente, porque simplifica muito a vida e traz resultado. Já os sistemas, a grande parte dos sistemas será fornecida pela Garmin, cockpit, né, full glass, ou seja, totalmente de vidro, telas de LCD, todo informatizado, com a menor quantidade de botões que eu já vi, acho que num cockpit de qualquer avião. Tem muita coisa que vai facilitar a vida do piloto, reduzir a carga de trabalho do piloto. Nessas eletrônicas mais novas, isso já está acontecendo, a Garmin é campeã em fazer bons sistemas, então eles estão já com a Garmin como parceira para fazer o cockpit e fazer com que ele seja um avião, além de tudo, muito fácil de ser operado e que atenda aí as normas cada vez mais rígidas em relação a fatores humanos que estão vindo por aí. E como que a Hart planeja chegar lá e aonde que eles estão? Em 2019 eles começaram o projeto com o ES-19 de 19 lugares. Em 2020 fizeram os primeiros testes dos sistemas de propulsão
Em 2022 agora eles anunciaram a inauguração dessa ITF, que é o Centro de Testes, e planejam fazer um rollout, ou seja, a apresentação do primeiro protótipo, que é um demonstrador ainda, em 2024, para fazer o primeiro voo em 2026 e ter a sua entrada em serviço em 2028. É um plano bem agressivo, mas ele é totalmente possível. Eles já conseguiram a DOA, que é o Design Organization Approval, é um documento junto à entidade certificadora, que é mais ou menos um combinado de como que eles planejam certificar esse avião. Eles já depositaram o pedido de certificado de tipo, que é como a gente pode dizer, ele é o certificado de nascimento do avião, é o que diz que tipo de avião que é, o que ele faz e quais são os documentos de certificação relacionados a ele. E a organização da produção também já foi depositada para mostrar para a autoridade como que esse avião vai ser produzido e como que eles garantem a manutenção da aeronavegabilidade desse avião ao longo de toda a sua vida. Acho que é um plano bem robusto, agressivo, porém factível. Fechando tudo isso, o que a gente pode dizer? Fazendo um resumão do Heart ES-30. Ele tem um alcance elétrico funcionando só nas baterias de 200 km, funcionando como híbrido, ele aumenta para 400 km. Se ele for híbrido, porém com uma redução de 5 passageiros para 25 pax, ele teria 800 km por causa da redução de peso. Eles entendem que por causa do avanço das baterias, em 2030, eles vão conseguir um alcance de 400 km elétrico e até 600 km híbrido. Isso é bem legal e, como eles dizem na proposta de valor do negócio, o ES-30 é um avião que você compra e ele ganha valor ao longo do tempo, porque o combustível de aviação ele não vai melhorar. Ele talvez fique menos poluente usando SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, mas as baterias vão sim melhorar. Então, ele pode ter as suas baterias trocadas e aumentar o seu valor, aumentar o seu desempenho, aumentar seu alcance no futuro. Eles prometem ter um avião full fly-by-wire digital, ou seja, os comandos são interpretados por um computador. Isso garante ou aumenta muito o nível de segurança, porque promove proteções de envelope, deixa o avião melhor de voar. Sem contar os N automatismos de piloto automático, auto-land, auto-takeoff, auto-cruise, auto-tudo. Uma altitude máxima de 20 mil pés e uma característica interessante é o turnaround time de 30 minutos, ou seja, pousei o avião, coloquei o calço no avião, em 30 minutos eu poderia decolar de novo com as baterias carregadas de forma rápida. Ninguém falou ainda, eu não achei em nenhum material da Heart se eles planejam permitir que esse avião tenha suas baterias trocadas em solo. Mas eles dizem que essas baterias podem ser carregadas em 30 minutos. Vamos ver o que vai dar isso aí. E agradecendo novamente os 5.000 inscritos do canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, considerem se inscrever se você não está inscrito ainda, manda esse conteúdo para algum amigo que gosta de aviação e que queira conhecer mais sobre esse avião super legal que eu mostrei para vocês, que é o Heart ES-30. Convido vocês também para conhecer um pouco mais do canal, tem muito vídeo antigo, bacana sobre aerodinâmica, sobre teoria de voo, sobre mecânica de voo, sobre exploração espacial. Os vídeos da Starship estão bem legais, sobre o Ingenuity. Então, se você chegou agora no canal, dá uma maratonada, você não vai se arrepender. E deixa aí nos comentários o que vocês pensam, se vocês têm alguma dúvida sobre aviação elétrica, sobre aviação de maneira geral, que eu prometo tentar responder em breve, em outros vídeos e com muito conteúdo legal vindo por aí. Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo e bons voos!